fisiologia quanto para a anatomia, é que existem dois corações. Existe o coração esquerdo e existe o coração direito. O coração esquerdo, como a gente deve saber, ou já deve lembrar, né, ele mexe muito com a parte de circulação sistêmica, ele tem a maior força. Então, ele é o coração, a parte mais forte do coração é o coração esquerdo. Ele recebe sangue dos pulmões e manda esse sangue para o corpo. Já o coração direito recebe o sangue do corpo e manda para os pulmões. Anatomicamente, eles têm diferenças da conformação das fibras musculares e da disposição das mesmas para que haja um batimento adequado, tanto para gerar mais pressão, quanto para gerar menos pressão do lado direito, tá? Se a gente conseguisse dividir o coração em dois anatomicamente, é possível sim. Eles, por um acaso, né, eu brinco que por um acaso eles estão juntos numa mesma bomba, tem uma razão para isso, mas se a gente pensa na descrição deles, eles têm uma camada muscular interna para o coração esquerdo, uma interna para o coração direito, e aí uma camada muscular que envolve esses dois corações, formando uma fita em 8. Ou seja, eles têm compartimentos próprios independentes, com capacidade muscular independente, tá? Então, pensando nas patologias congênitas dos cães e gatos, né, a gente consegue ver que a persistência de ducto arterioso é a mais recorrente, seguida pela estenose pulmonar, depois pela estenose subaórtica, depois pela persistência de quarto arco aórtico, defeitos septais, tetalogia de Fallot e defeitos mais avançados. Realmente a persistência de ducto arterioso é realmente a mais recorrente na clínica mesmo, o que mais eu opero é o PDA mesmo. Já, persistência de quarto arco aórtico na minha rotina é a segunda mais frequente, e estenose pulmonar acompanha. Estenose subaórtica, já peguei alguns casos, mas acabou evoluindo para o tratamento clínico de forma mais eficiente. O legal da persistência do ducto arterioso é que uma ausculta atenta, ela consegue detectar isso já na primeira vacina. E eu vou falar isso para vocês, embora a frequência cardíaca do filhote seja mais acelerada, né, mais rápida, você tem uma diferença no toque ali do coração que você consegue perceber, às vezes, na primeira vacina. Já teve uma aluna minha que percebeu realmente na primeira vacina, e a gente pode prosseguir para o tratamento. Então, ele é mais comum em raças pequenas, tá? A descrição na literatura são dessas raças: Yorkshire, Spitz, Pastor de Shetland, Chihuahua, Cocker, Maltês, Collie e o Poodle. O que não quer dizer que vira-latas que tem isso todo mundo junto aí não possa ter PDA também. A prevalência ela é muito maior em fêmeas do que em machos, e a proporção é de 2:1. Então, a cada duas fêmeas que têm PDA, eu tenho um macho com PDA. Existe uma explicação fisiopatológica disso, que a gente vai falar mais para frente. Tá ok? Até hoje, eu acho não tenho certeza, eu só operei fêmea, então a prevalência de fêmeas é gigantesca mesmo. Geralmente, esse diagnóstico é feito até os 4 meses e há uma variação muito grande disso, tá? Às vezes o animal não apresenta uma auscultação diferente, às vezes nunca fez eco, às vezes o tipo do PDA é diferente, a gente vai descobrir como é que se comportam os PDAs também. Geralmente, em 5 a 6 meses, a literatura recomenda que haja a intervenção cirúrgica para a correção do mesmo, e se não houver a correção cirúrgica, esse paciente pode evoluir para óbito. Com certeza, a literatura não descreveu vários casos que já vieram mais para frente, então eu já operei vários casos acima de 5 anos, de 6 anos, onde o animal apresentou alguns sintomas após essa idade, tá? Então, isso não é uma verdade absoluta, embora sempre que se haja o diagnóstico precoce, a recomendação é cirúrgica. Onde nesses estudos, né, nessa compilação literária, 70% dos animais que não foram operados até 1 ano culminavam em óbito. A hereditariedade, ou seja, ela é só a composição genética só é descrita nos poodles. Então, nos poodles se tem um gene, que você sabe que esse gene vai causar a persistência do ducto arterioso. Mas, embora não seja toda raça que se tem identificado o gene, sabe-se que se tem origem familiar. Então, se o pai teve PDA, a mãe teve PDA, né, no caso mais fácil,
se recomenda a não reprodução, se recomenda aquela castre, pois há grande chance dos seus filhotes virem a desenvolver a mesma patologia. Pronto, chegamos na fisiopatologia e a gente vai entender por que se chama persistência de ducto arterioso. Para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouco para a vida intrauterina, né? Para quando o filhote está dentro do útero da mãe, e aí ele se comunica com a mãe única e exclusivamente através da placenta. Então a gente tem que pensar, se vocês conseguirem acompanhar o meu cursor aqui, o laser, acho que está aparecendo para vocês, né? A pontinha vermelha. Eu vou fazer o caminho de como o sangue chega para o filhote e como o sangue volta para o filhote. O que acontece? O filhote, na verdade não é nem filhote, né? O feto ali, o paciente intrauterino, ele não respira sozinho, a mãe respira por ele, manda o sangue oxigenado, e ele não faz nenhum tipo de depuração, de preparo de alimento, de nutriente. Chega tudo pronto para ele, tá? Então, de pronto, a gente já imagina que ele não precisa ter o fígado ativo, porque é o fígado que faz a metabolização hepática, né, com a chegada da veia porta, e ele não precisa ter os pulmões ativos. E realmente isso acontece. O fígado, ele começa o desenvolvimento lá para o terço final da gestação, e os pulmões, nos últimos dias, eles culminam o seu desenvolvimento total, e a abertura dos alvéolos se dá realmente após o nascimento. Então, como é que eu, o corpo, eu, natureza, construiria um órgão, deixaria ele lá em backstage, pronto para entrar no jogo, sendo que esse órgão não pode ser utilizado? O que a natureza fez? A natureza construiu o órgão o mais tarde possível no período gestacional, porém precisava construir já dentro do útero, e como esse órgão estava construído e ele não poderia ser usado, ela se utiliza de desvios. Esses desvios nada mais são do que vasos que comunicam a mãe diretamente com o filhote para levar diretamente nutriente e oxigênio. Então, se eu pensar na placenta aqui, vem chegando a veia uterina, certo? Entra dentro, isso aqui a gente já entrou dentro do filhote, aí o filhote vem vindo a veia da mãe aqui, o primeiro desvio que ela faz nesse esquema é para entre a veia porta e a veia cava caudal. Pois todo o sangue que viria da veia porta, que viria dos intestinos do paciente, do filhote, para levar metabólitos para metabolização, né, os nutrientes para metabolização no fígado e depois para a cava, não precisa, pois a mãe já metabolizou. Então ela fala, ó, filho, não precisa da porta aqui não, vamos passar direto para a cava caudal. E esse ductozinho assim, esse desvio se chama ducto venoso. Ele é uma das causas de shunt hepático, por exemplo. Ele não fechar após o nascimento é uma das causas de existir enxante, porque ele existe na vida intrauterina, só que depois ele tem que se colabar com o nascimento, tá? E aí, se eu pensar nesse sangue vindo do mesmo jeito, na hora que ele entrasse aqui no coração, no átrio direito, ele iria para o ventrículo direito e ele precisaria ir para os pulmões, certo? Só que o filhote, o bebê, né, o intrauterino, não tem pulmão. O que o corpo faz? O corpo abriu uma parede entre os dois átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, que se chama fossa oval, né, pós-nascimento, e nesse momento se chama forame oval, para que o sangue passe direto para o átrio esquerdo e vá assim para a aorta e vá para o corpo. Só que naturalmente, devido a algumas estruturas anatômicas do átrio direito, parte desse sangue consegue sim vir para o ventrículo direito e ir para os pulmões. Parte desse sangue que vem para os pulmões não pode ir para os pulmões. Aí o corpo faz mais um desvio, que é o desvio do ducto arterioso, que comunica o tronco pulmonar, que dá origem a essa árvore, né, o tronco das pulmonares, e a aorta. Certo? E aí o sangue vai para o corpo, chega lá no dedinho, volta, fala, mãe, toma aqui todo o meu CO2, todos os meus metabólitos tóxicos, volta para a senhora metaboliza, a senhora depura, urina e me manda tudo bom de novo. Certo? Deu para entender como é a parte intrauterina.
Após o nascimento, o que vai acontecer? O bebê respirou, nasceu. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que acontece é o quê? É o fechamento do forame oval. Então, o forame oval vai fechar para que haja mais pressão no ventrículo direito para mandar sangue para os pulmões. Mas antes, para a gente tentar firmar essa didática que eu passei para vocês, né, essa explicação, vamos tentar ver esse videozinho aqui que eu vou explicando para vocês. É a mesma coisa que eu acabei de explicar, só que de forma dinâmica. Então, vem pela veia umbilical, o sangue vai vir da mãe. Então, três hemáciazinhas lá, ô, mamãe. Ducto venoso, primeiro desvio. Certo? Ao invés de ir para a porta, já vai direto para a cava caudal. Aqui, ó, ducto venoso. Veia cava caudal, né? Inferior veia cava. Entra no átrio direito, passa pelo forame oval, parte do sangue passa pelo forame oval e parte entra no ventrículo direito, como eu comentei. Essa parte que entrou do ventrículo direito e foi para o tronco pulmonar não pode ir para os pulmões, nem tem como ir para os pulmões porque não tem pressão para ir. Aí se forma um ducto arterioso para que esse sangue vá direto para o corpo. Certo? E aí depois vai voltar lá para a mãe, através da artéria umbilical. Então, após o nascimento, nesse esquema aqui do coração, o que vai acontecer? O sangue vai vir aqui pelas veias cavas caudais, ele vai vir para o ventrículo direito, vai para o tronco pulmonar, o animal respirou, produziu substância surfactante, houve diminuição da resistência pulmonar, ou seja, o sangue prefere ir para o pulmão, ele adentra os alvéolos, adentra, faz a troca gasosa, volta pelas veias pulmonares, adentra o átrio direito. Na hora que ele volta para as veias pulmonares, com maior pressão, ele bate nessa portinha aqui e fecha o forame oval. E aí não há mais a comunicação entre os dois átrios. O sangue já consegue ir direto passar para o ventrículo esquerdo e começar a circulação sistêmica com mais força. Certo? Então, quando voltar o sangue com mais pressão nos primeiros minutos de vida, esse forame oval fecha. Quando há, por exemplo, ele tem comunicação interatrial, quando a gente estuda a formação aqui desses septos interatriais, pode ser que ocorreu uma má formação do septo, que ele é curto, e na hora que ele fecha, forma um buraquinho aqui, ou ele tem uma fenestração durante a formação, tá? Esse é outro tipo de malformação cardíaca. Mas imagina que está tudo certo, ele fechou aqui o septo interatrial e eu consigo ter mais força e o coração começa a funcionar como uma bomba realmente com toda a força que ele tem. E aí a gente vendo nesse esquema aqui para a gente fixar o conhecimento, um coração desde do ápice cardíaco até a base cardíaca, mostrando o coração direito em azul, o coração esquerdo em vermelho, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a aorta que sai do meio do coração do ventrículo esquerdo e tronco pulmonar, e aqui estaria, né, o ducto arterioso. Então, só o coração esquerdo mostrando o que ele vai fazer, só o coração direito. Tá certo? Após o nascimento, um paciente que ele é rígido, né, que ele não tem a formação do PDA, o que vai acontecer? Esse ducto arterioso vai aos poucos sendo englobado, a camada íntima dele vai começar a edemaciar, vai começar a gerar oclusão, e de 6 a 12 horas já não tem mais nenhum tipo de comunicação. Por que vai ocorrer essa formação? Por que vai se tornar persistente? A gente vai aprender mais para frente. E aqui, caso ele fica persistente, o que acontece, o que é natural é que o sangue vai sair da aorta e, diferentemente da vida intrauterina,
Ao invés dele ir do tronco pulmonar para a aorta, ele passa a vir da aorta para o tronco pulmonar. Já que a pressão aórtica, né, próxima a 180 mg Hg, é muito superior aos 20, 25 do tronco pulmonar. Tá ok? Então é natural que após o nascimento, quando haja persistência do ducto arterioso, o sangue vá da aorta para o tronco pulmonar. Isso quer dizer que ele vai do lado esquerdo do coração para o lado direito, que é o famoso PDA esquerda para direita, ou PDA clássico. Tá ok? E aí, quando o animal é rígido, a total oclusão desse ducto arterioso, e se não fechar, a gente vai descobrir por quê. No PDA clássico, os sintomas dos animais são a dilatação atrial e ventricular esquerda, dilatação do anel mitral, regurgitação mitral, sobrecarga do átrio esquerdo, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca congestiva esquerda. A direita ocorre quando a esquerda não suporta mais e edema pulmonar. E o PDA reverso, que é uma coisa mais rara, tem sinais completamente diferentes, é uma hipertensão pulmonar, começa pelo coração direito, na dilatação direita, hipoxemia grave, polistemia progressiva, fibrilação atrial, ICC direita e ascite. Aí aqui vale eu desenhar um pouco para vocês tentarem entender um pouco de forma dinâmica o que acontece no corpo. Tá? Então eu vou tentar desenhar para vocês, a gente espelha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aí eu já mostro para vocês que a gente consegue desenhar certinho. E aí vocês conseguem construir o pensamento comigo. Beleza? Vamos lá? Então aqui está o coração, esse coração que a gente desenhou. Tá? Tá todo mundo vendo? Assim, Caio. Tá. Então, beleza. O que vai acontecer? Vou tentar desenhar as alterações que esse coração vai ter, e aí você não precisa decorar o que vai ter, porque você vai entender o que o coração vai ter. Então, imagina que esse é o coração com persistente de ducto arterioso. Esse ducto arterioso se tornou persistente porque tem um componente genético, porque tem um comportamento de gênero no fêmea, tem relação com sofrimento fetal. Os pacientes que nascem por último, geralmente são partos distóxicos, os que nascem por último, eles tendem a manter o ducto arterioso persistente por proteção mesmo do filhote, para que ele nasça e essa conformação se mantém durante a vida. E aí ele desenvolveu o PDA. O que vai acontecer? Se a gente fazer um esqueminha aqui, um coração que eu vou lá no átrio esquerdo, tenho que mandar sangue para a aorta. Esse sangue para a aorta tem que ir para o meu corpo. E aí eu começo a pôr alguns valores. Imagina que eu tenho que mandar 20 ml para o meu corpo. Só que eu tenho um desviozinho aqui, e ao invés de mandar 20, eu mando só 15. Certo? E esses 5 ml voltam para o meu coração. Só que eles não voltam para o VD. Eles voltam para esse fluxo de pulmonares. Eles vão voltar para os meus pulmões. Certo? Já o meu ventrículo esquerdo e o meu átrio esquerdo que recebem esse sangue do pulmão, eles vão receber, portanto, 5 ml a mais nesse exemplo hipotético, certo? Então, eu ia para receber 10 ml, por exemplo, eu recebo 15. Que eu vou repassar para o ventrículo esquerdo, que vai repassar para a minha aorta, que vai de novo fazer o desvio. E aí isso aí vira um ciclo. Certo? Como é que o corpo se protege disso? Primeira coisa que o corpo faz para se proteger é aumentar o diâmetro dos vasos pulmonares. Então ele vai aumenta o diâmetro dos vasos pulmonares, fala, tá, vamos receber um pouquinho mais de oxigênio, um pouco mais de sangue. Só que esse excesso de sangue não é benéfico para ele, porque a nível alveolar isso pode gerar saída do sangue do seu leito vascular
passar para o intestino e gerar tanto congestão quanto edema. E aí o pulmão, quando ele percebe isso, ele fala, cara, vamos mandar esse excesso de 5 ml para o átrio esquerdo, vai, porque esse problema aqui não é meu, o átrio esquerdo que se resolva. O átrio esquerdo, por ter uma parede muito fina, ele não consegue receber muito volume. A principal reação do átrio esquerdo e também do átrio direito é sempre mandar excesso de volume para o ventrículo, que é onde está a grande massa muscular. E aí o ventrículo que se vire. Qual que é a resposta, principalmente nos cães, de adaptação ventricular? A adaptação ventricular vai fazer o quê? Eu vou dilatar as minhas fibras musculares para que eu receba 5 ml a mais. Beleza? Só que na hora que eu dilato as minhas fibras musculares, embora tenha aquele mecanismo de Frank-Starling, né, onde há dilatação, há maior força de contração, eu perco um pouco da minha força de contração. E aí, ao invés de eu mandar 20 ml para a horta, eu passo a mandar 18, e aí 5 volta para minhas pulmonares, e aí quando o dedinho do meu pé tinha que receber 20 ml, ele passa a receber a 13. E aí, o que os mecanismos de pressão, de percepção gasosa mandam para o coração? Cara, aumenta a frequência, porque você está mandando pouco sangue para o dedinho do pé. Isso é dedinho do pé ou o círculo de Willis no cérebro, é toda a periferia do corpo, está recebendo pouco sangue. O que o corpo faz? Fala, beleza, vou aumentar minha frequência cardíaca. Ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a sua dilatação e com o tempo passa a aumentar, com bastante tempo assim, passa a aumentar a sua força. Ele passa a aumentar o calibre dos seus músculos. E aí começa a alteração cardíaca evidente, tá? O que vai acontecer de evidente? Eu espero que esteja todo mundo me acompanhando aí, que eu não vejo vocês, eu só vejo a minha tela mesmo. Mas qualquer coisa de dúvida, vocês me pausam pelo áudio, tá? O que vai acontecer? Quando esse coração dilatar, como isso aqui é tudo uma coisa única, ele vai puxar o septo ventricular da parede livre da mitral, que é isso aqui que divide átrio esquerdo de ventrículo esquerdo. E aí, esse septozinho, que fechava bonitinho durante a sístole ventricular, ele vai fechar assim, ó, porque o meu ventrículo dilatou e puxou ele. E aí, toda vez que houver uma sístole ventricular, parte do sangue volta para o átrio esquerdo. Ou seja, eu vou passar a perder sangue na minha sístole, na base da aorta e de novo no tronco pulmonar. Essa pressão aqui é muito grande para o átrio e a única coisa que ele pode fazer para se defender é se dilatar. Aí o átrio começa a se dilatar. Fala, porra, cara, você tá mandando uma pressão aqui para mim, tô dilatando, não tô aguentando mais, mas vamos lá, a gente é coração esquerdo, vamos junto. E aí isso se mantém, o coração vai tentando manter ritmo, tentando manter frequência cardíaca. Chega uma hora que ele pode começar a hipertrofiar, embora seja mais raro. E quando ele hipertrofia pós-dilatação, ele diminui o seu lumen, e aí entra menos sangue ainda no coração. E aí, como é que esse paciente morreria se eu não fizer nada com ele? Que é importante entender o evento morte, o processo que leva à morte, para que a gente possa curar e intervir. Esse paciente vai morrer por isso. Quando esse meu coração estiver mais dilatado, com as mitrais insuficientes, a gente vai voltar na descrição da doença, insuficiência mitral esquerda. Quando esse átrio esquerdo estiver insuficiente, a única chance que o átrio esquerdo vai ter de sobreviver vai ser falar, cara, volta esse sangue para os pulmões. E aí todo esse sangue, toda a sístole ventricular esquerda volta sangue para o pulmão. E o pulmão que está com o seu vasinho lá, que era para receber pressão de 5, passa a receber pressão de 7, 8. E isso é extremamente lesivo para o epitélio pulmonar, gerando congestão, edema, e aí o animal começa a ter edema, desconforto respiratório, começa a aumentar a frequência. Quando ele aumenta a frequência, ele aumenta a resistência aqui, ele aumenta a passagem, a perda de sangue à volta, e aí se torna uma coisa que leva a outra, e ele acaba morrendo de insuficiência respiratória, seguida de insuficiência cardíaca, quando o coração não consegue se compensar mais. Tá?
existe uma porcentagem rara, muito rara dos animais, uma porcentagem muito pequena, onde o pulmão faz diferente. Ao invés dele aceitar e edemaciar, gerar, cara, joga esse sangue para fora do leito vascular, joga para o interstício e ele acaba ele mesmo se matando, né? Existem alguns pacientes que eles fazem o quê? Eles diminuem o calibre do pulmão para que não entre tanto sangue, certo? E aí eu não leso o meu tecido pulmonar, meu tecido alveolar, e esse sangue gera essa resistência de todos os capilares pulmonares, gera uma resistência pulmonar tão grande que esse PDA inverte. Ou seja, o sangue passa aí da pulmonar para a aorta, que se chama PDA reverso, ou PDA da direita para a esquerda. E aí, quando ocorre a reversão do ducto, não há indicação cirúrgica, pelo menos até a atualidade, embora já tenha alguns estudos onde há uso de sildenafil para dilatação de alvéolos, para dilatação de vasos pulmonares, e se tente operar assim, pois caso eu faça a oclusão desse ducto arterioso e eu volte com uma pressão normal, esses vasos muito pequenos não vão conseguir abrir a uma pressão baixa e o animal morre geralmente na mesa por insuficiência respiratória sem correção medicamentosa, eu não consigo corrigir, tá? Por que eu disse que é uma porcentagem pequena que reverte? Porque dos PDAs reversos, embora a porcentagem seja de 1 a 2%, desses 1 a 2%, 90% nasce reverso. Ou seja, o paciente nasceu com PDA da esquerda para a direita, ele nasceu com a resistência pulmonar muito alta. Isso é muito comum na medicina humana, tá? Ainda mais em pacientes com síndrome de Down. Então, eles nascem com PDA e a grande maioria deles nasce com reverso. E a medicina humana entra com tratamento pulmonar, com sildenafil, consegue rapidamente dilatar esses vasos pulmonares, operar, UTI, aí esse paciente se restabelece, o que não acontece tanto na medicina veterinária, tá? Mas falando dos 99% dos casos que são esquerda para direita, o paciente vai morrer de edema pulmonar. E aí agora dá para a gente entender quando a gente fala, dilatação ventricular esquerda, insuficiência mitral esquerda, porque a dilatação gerou insuficiência, aumento atrial esquerdo como defesa, congestão e edema pulmonar, porque o pulmão não aceita essa pressão tão alta, certo? E aí isso aqui tudo, congestão, edema, eu consigo tratar. Ritmo cardíaco, força de dilatação, força de contração, eu consigo tratar clinicamente. Só que eu posso corrigir isso aqui, entrando lá e fazendo a oclusão do vaso. Certo? Por isso que o PDA, persistente ducto arterioso, é uma patologia cirúrgica, de correção clínica e cirúrgica. Joia? Deu para entender? Agora vamos voltar lá para o nosso esqueminha, que aí a gente consegue falar isso aqui tranquilamente. Vocês mesmos conseguem falar isso aqui para mim. Ó. Então, dilatação atrial e ventricular esquerda. Dilatação do anel mitral, então, o esqueleto cardíaco, né, o esqueleto fibroso cardíaco é quem puxa o anel mitral. Vou gerar regurgitação mitral. Sobrecarga e dilatação esquerda. Fibrilação atrial, quando o cara não está aguentando mais essa pressão. Aí começa a dar problema. Aí sim você fala, putz, esse cachorro tá mal. Porque até então você fala, tá normal, ele é quietinho, ele não corre muito. Aí dá ECC esquerda, aí a direita pode responder e edema pulmonar. PDA reverso é tudo ao contrário, hipertensão pulmonar começa antes, dilata o ato direito. Hipoxemia grave, porque não há oxigenação do pulmão, do sangue via pulmonar, né? Não há respiração. Polissemia progressiva, pois o sangue começa a produzir mais hemácias imaturas, pois ele acha que há problema de hemácia, né, para tentar gerar mais oxigênio, e aí gera polissemia progressiva. Fibrilação atrial, ICC direita, e que culmina com ascite. Beleza? Deu para acompanhar até aqui? Tá pesado? Tá dando para ir? Deu para acompanhar sim, Caio. E aí eu consegui grifar aqui o que mata o paciente, o que vai matar isso aí. Tá? A gente tem que entender o que mata para a gente poder intervir. E aqui, descrevendo exatamente como vai ser bonitinho. Eu não vou tentar evitar entrar muito na anatomia cardíaca pesada, mas
para não ficar tão pesada essa palestra, né? Para não parecer que foi uma cilada essa palestra, não foi uma coisa legal, virou pesada. Mas a gente tem que falar isso porque isso aqui vai servir para a vida de vocês inteira como clínicos e cirurgiões. Então, o PDA existe, né, entre o tronco pulmonar e a aorta. E aqui é um detalhe muito legal, se vocês separarem, eu vou até mudar para a caneta aqui. O sangue, ele volta para os pulmões depois do arco aórtico, que é isso aqui, o arco aórtico. No arco aórtico tem o quê? Tem o tronco bracocefálico, que vai nutrir cabeça, cervical e o membro direito, e a subclave esquerda, que também vai nutrir cabeça, cervical, o tórax e o membro esquerdo. Isso aqui me mostra que o sangue vai muito bem oxigenado, isso aqui é uma geometria do corpo, isso aqui o ápice do coração do ventrículo esquerdo, ele dá diretamente com o ciclo de Willis, lá na base do cérebro, favorecendo onde qualquer falência cardíaca, qualquer insuficiência cardíaca, o sangue sempre chega ao cérebro primeiro, tá? E a mistura de oxigenação, a mistura do sangue venoso com arterial ocorre após isso aqui. Ou seja, esses pacientes, quando eles estão com o quadro evoluído, eles têm cianose diferencial. Não sei se já ouviram falar nesse termo, cianose diferencial. Ou seja, a mucosa jugal, a mucosa ocular, a mucosa bucal, a episcleral, elas estão normais. Mas quando você vai para a mucosa vulvar, quando você vai para a mucosa interdigital de pélvicos, elas estão cianóticas, tá? Então, é sempre importante avaliar todas as mucosas, ainda mais filhote. E, geralmente, as alterações cardíacas ou que têm origem cardíacas, elas acontecem primeiro em mucosas caudais, tá? Mucosas após o tórax. Beleza. Então, já expliquei porque tem a cianose diferencial. Deixa eu apagar tudo aqui. Aí a gente continua com o nosso laserzinho. Então, é aqui onde está o PDA. Então, o tronco pulmonar forma um tronco mesmo, dá para a gente decorar fosse uma árvore, né? A aorta descendente. Caudal subclave esquerda vai estar o PDA. Certo? Essa formaçãozinha aqui. Geralmente ele tem de 1 centímetro de diâmetro a 1 centímetro de comprimento. É grande, para os pacientes ele é grande. E aí existe um estudo que é a referência para todos os tipos de PDA, que é de Miller, em 2006. O que o Miller fez? Ele pegou um N gigantesco de 246 animais, de 93 a 2006, então para você conseguir tudo isso de animal, você precisa levar bastante tempo mesmo. 31 raças, de 3 a 4 meses, tá? Que é geralmente quando você diagnostica. 6,2 quilos, peso pequeno. A grande maioria fêmea, como a gente pode ver, e poucos machos. E aí, o que ele fez? Ele fez angiografia desses ductos. O que é angiografia? É eu jogar contraste dentro dos vasos do paciente, sob condições controladas, lógico, e aí avaliar sob fluoroscopia a irrigação, geralmente cardíaca e geralmente cerebral. E aí, quando eu faço angiografia, eu consigo ver melhor os vasos aqui, ó. Então, quem já viu raio-x contrastado, isso aqui é um raio-x contrastado de vaso. E aí ele consegue determinar o formato do PDA. E aí ele fez um desenhozinho. E gerou uma classificação. Então, esse desenho do PDA é um pouquinho mais afunilado, ele chamou de 1. Esse que é 2 retângulos, 2A. Um funil com retângulo, 2B. E uma avenida, um grande quadrado, 3. A média foi de 2 a 5 milímetros de dilatação e 1 a 9 milímetros de comprimento. E a recorrência, a frequência, foi que a grande maioria dos animais estudados tinham tipo PDA do tipo 2A e 2B. Isso quer dizer o quê, Caio? Quer dizer que isso é importante vocês lembrarem, saber. O PDA, ele externamente, ele tem o mesmo formato para todo mundo. Quando eu estiver abrir o PDA, eu não vou ver um corezinho aqui. Eu vou ver um retângulo. Só que internamente ele pode ser um V, internamente ele pode ser o 3, ele pode ser realmente a avenida. Internamente ele pode ser um exemplo, né, o quadradinho aqui.
certo? E isso está diretamente relacionado com o prognóstico, porque é muito fácil de entender isso. O animal que nasceu com um nível 3 de PDA, uma classificação do tipo 3, é muito fácil passar sangue aqui, ou seja, as alterações cardíacas dele vão ser muito mais rápidas. Já o que nasceu com 2A, o sangue não passa tão fácil, ele bate aqui, tum, 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 passa um pouquinho. Ou seja, a readaptação cardíaca, a resposta cardíaca e pulmonar a esse tipo de PDA é mais lenta. Ou seja, o prognóstico é mais favorável, o tempo de vida do paciente é mais favorável. Às vezes você não diagnostica porque esse tipo de 2A não é tão evidente quanto seria uma ausculta de um tipo 3, certo? E esse mesmo tipo de estudo existe na medicina humana. Então, o Kritchenko fez na medicina, é o 2B, que é o tipo mais clássico de PDA na medicina veterinária. O Kritchenko fez a mesma coisa na medicina humana. Ele fez antes, né, fez em 89, com menos pacientes, tá? E ele chegou num resultado muito parecido. Então, a grande maioria dos pacientes humanos, eles também têm um tipo A, que eles chamam, eles têm mais classificações, né? Só que esse tipo A, ele é muito parecido com o nosso 2A, ó, da veterinária, certo? Então, na medicina humana também existe a mesma coisa, a mesma predileção de prognóstico. Nesse desenho aqui dá para ver que esse paciente aqui, ó, que tem o tipo D, por exemplo, quase um PDA com aneurisma, tem muito mais, o prognóstico dele é pior, a chance de ruptura é maior no transcirúrgico do que o tipo E, por exemplo. Talvez o tipo E ele nunca seja operado, porque não vai ter repercussão cardíaca. Certo? E dito isso, a apresentação clínica do paciente, se o paciente ele não vai receber o sangue direto no dedinho do pé que ele tinha que receber, o que o corpo faz? Ele prioriza fígado, coração, rim e cérebro para receber essa circulação. E aí, fatalmente, esse paciente cresce menos. Isso aqui é uma foto de um aluno meu que me cedeu. Dois pacientes, dois nenéns na mesma ninhada, no mesmo dia, esse aqui com PDA, esse aqui normal. Olha como não cresce. Porque o corpo fala, cara, eu vou manter o órgão vital. Eu vou deixar o crescimento para lá, que não é vital, e vou manter os órgãos vitais. Então, retardo no crescimento é um dos primeiros sinais. O famoso refuguinho. E geralmente o refuguinho, ele nasce por último e ele mama na mama mais fraca da cadela, né? Geralmente nas torácicas, que não tem força, ele não consegue ir nas inguinais. Então você já consegue diagnosticar, um olhar atento, você já sabe quem é o refúgio, já sabe que esse animal pode ter problema cardíaco, e é melhor já manter mais atenção nele. Cansaço fácil, porque, cara, se você não consegue vascularizar direito, a última coisa que você quer fazer é correr, né? É brincar. Tosse seca pode acontecer, não é sempre, mas a tosse seca pode acontecer por dilatação do átrio esquerdo, que acaba tocando na traqueia, e gerando essa tosse seca. Esse par eu coloquei laranja porque eu estou querendo dizer que os sinais já estão evoluindo, a adaptação cardíaca já está aumentando, tá? Quando começam a aparecer esses sinais, cianose de mucosas caudais, como eu comentei. Posição ortopneica, o animal está mal, ele começa a deixar os membros torácicos esticados, a cervical esticada para que o ar entre muito fácil na traqueia, porque não está conseguindo respirar direito. Dispneia, intolerância ao exercício, tá? Você não vai pegar, se você pegar isso aqui, ó, intolerância ao exercício de dispneia, você vai tratar o paciente, você vai tratar os sinais, os sintomas e depois investigar o que causa isso, tá? Então, como eu comentei, pulso forte percinético, sopro contínuo, mucosas diferenciadas cianóticas, né? E dispneia. Dá para vocês ouvirem esse som que está passando no slide? Não, Caio. Não? Tá, depois eu tento mandar para vocês, mas é exatamente o sopro cardíaco, chama sopro e marquinaria, do PDA. É um clássico do PDA. Na hora que você ausculta um paciente com isso, a grande chance dele ter PDA. E do PDA reverso, a sintomatologia é toda diferente, né? Dispneia, apatia, ele já começa com sintomas respiratórios antes, convulsões, fraqueza e ausência de sopro contínuo, porque magicamente você acha que o sopro se curou, mas na verdade o coração tentou se recompensar e acabou jogando contra o corpo todo. Exames complementares que podem te ajudar no diagnóstico, mas não são definitivos. Exame de sangue, radiografia, eletro, eco.
Então, o PDA clássico geralmente tem alteração em exame, dependendo do período que você pega, né? Mas no reverso vai ter policitemia, hipoxemia, hematócrito alto por causa da policitemia. No exame de raio-x do clássico, dependendo da fase, você não consegue ver grandes alterações, mas caso você veja, você veria um aumento de ventrículo esquerdo e átrio esquerdo, tanto nas projeções ventro dorsal quanto lateral. E no reverso é tudo do coração direito, então vai dilatar a primeira aurícula e ventrículo direito. Vê que já é um pulmão pior, já é uma radiografia pior, né? Aumento globoso geralmente ocorre também. E o principal dessa radiografia, além dos aumentos de câmaras direitas e esquerdas posteriormente, é a ocorrência principalmente de ascite. Tá? Porque o coração direito já não está mais conseguindo fazer nada. No eletro, isso aqui a gente iria mais para estudo de eletrocardiograma, né? Para quem faz eletro mesmo. E o diagnóstico, geralmente, pelo menos na minha prática, após a ausculta, após a suspeita, o PDA clássico é feita a confirmação pelo ecocardiograma. Eu consigo ver o aumento de átrio esquerdo, eu consigo ver o fluxo e direção do fluxo do PDA e estimar o tamanho desse PDA, tá? PDA reverso é a mesma coisa. E o exame de ouro, que não existe ainda no Brasil de forma recorrente, e às vezes até nos Estados Unidos, já participei de palestras nos Estados Unidos, vi, né, não participei, eles também não fazem de forma recorrente, mas o exame de ouro seria a angiografia, pois a angiografia me mostra o interior do PDA. O eco me mostra o interior, não muito bem, ele estima mais ou menos, a angiografia me mostra exatamente o diâmetro interno do PDA, aí eu classifico que tipo de PDA eu tenho, eu dou prognóstico para o paciente, eu entro em cirurgia mais tranquilo, eu entro em cirurgia antes, eu entro em cirurgia depois, aí eu conseguiria ter uma visão mais assertiva do meu procedimento. E aí ele permite a correção percutânea. Tratamento clínico sintomatológico, né? A gente não vai entrar tanto nessa parte clínica, mas edema pulmonar, diurético, fibrilação atrial, antiarrítmicos. Quando tem CC, mesma coisa, eu vou tratando sintomas com furosemida, vasodilatadores, inotrópicos positivos, mas eu vou ter que corrigir isso mesmo cirurgicamente, tá? E a gente chega no foco, né, que são os tratamentos cirúrgicos. Os tratamentos cirúrgicos existentes hoje são a ligadura do ducto, via toracotomia, a oclusão percutânea, ou seja, a endovascular, que é o que sempre tem se tornado o tratamento mais, o tratamento de ouro, né, a escolha de ouro, assim, e a toracoscopia que está começando mais firme aqui, tanto aqui quanto lá fora. A ligadura do ducto, ela é feita mediante abordagem do tórax, né, geralmente no quarto ou quinto espaço intercostal, afastamento dos pulmões, crânio dorsalmente, eu afasto os pulmões, e aí depois eu consigo visualizar o PDA certinho. E agora a gente começa a sair do desenho, começa a ir para as peças anatômicas para vocês entenderem e visualizarem melhor. Aurícula esquerda, ventrículo esquerdo, monstro aqui, né? Ventrículo direito, aurícula direita, aorta linda aqui, subclave esquerda, tronco bracocefálico, subclave esquerda, arco aórtico, aorta descendente, córnea arteriosa aqui no VD, né? Tronco pulmonar, artéria pulmonar esquerda e o PDA está aqui. E é essa visão que a gente encontra lá dentro, tá? E aí eu vou simplesmente entrar no tórax, vou afastar o laríngeo. O laríngeo ele vem lá da parte cervical, né? Ele também tem o componente simpático aqui que vem para a parte dos gânglios simpáticos. Eu vou afastar o laríngeo e dou de cara com o PDA junto com o nervo vago. Eu faço esse afastamento. Então, a descrição da técnica é justamente afastar o vago, delicadamente dissecar com uma pinça o PDA, passar essa pinça por baixo, geralmente a gente usa uma mixter, né, uma mixter bem pequenininha, passar sobre o ducto
ligar o ducto. E quando eu ligo esse ducto, eu não faço eu não faço a incisão. Eu não, que caso haja frouxidão desse nó, há simplesmente a retomada do PDA e não há o sangramento. E aí, se sangrar aí, né, vai estar fechado, provavelmente vai morrer. Essa técnica ela é descrita, ela tem bastante aplicabilidade, ainda mais em pacientes que são muito pequenos. Então, endovascular é sim a melhor opção, mas eu já peguei muito paciente, já operei 2 pacientes de 1 quilo, e não existe Amplatzer, não existe prótese endovascular para 1 quilo, tá? Porque toda a nossa tecnologia ainda vem da medicina humana, e um paciente da medicina humana de 1 quilo é um paciente de intrauterino no terço inicial da vida uterina, e não iriam fazer intervenção nenhuma no terço inicial da vida intrauterina. Então, a correção cirúrgica via endovascular em pacientes muito pequenos ainda é por abertura do tórax ou mais para frente, com certeza, por toracoscopia, tá? Por videocirurgia. A chance de sucesso é de 95% em mão de cirurgiões experientes, e eu vou passar para vocês como é que a gente erra, o que pode errar, o que pode perder o paciente, tá? Mas por cirurgião experiente, 95% de chance de sucesso. Essa aqui é uma foto um vídeo de uma cirurgia minha. Aqui eu estou afastando o vago, ó, esse aqui é o vago afastado com a sutura, e esse aqui é o PDA. Essa aqui é a aorta. Eu não abri o ventrículo, eu não abri o pericárdio, então a gente não consegue ver câmaras cardíacas, e os pulmões estão afastados dorso caudalmente para cá. O ducto arterioso está aqui, esse aqui é o vago afastado caudalmente, e o laríngeo está correndo, abraçando o PDA. E aqui após a ligadura, uma coisa legal que você vê que o ritmo cardíaco já muda após a ligadura, pois já a melhora da pressão, né? E o que a gente faz? Quando eu estou fazendo a ligadura, com o anestesista, quando eu estou manipulando o vago, eu aviso para ela, ó, eu estou no vago, porque quando eu manipulo o vago, eu gero bradicardia, que não é necessária nenhum tipo de intervenção medicamentosa para evitar essa bradicardia, pois após eu manipular o vago, ele volta ao ritmo dele normal, tá? E aí, quando eu vou fazer a ligadura, eu faço a ligadura bem lentamente. A arritmia, eu paro o meu dedo, voltou, o eletro está normal, eu continuo fazendo a oclusão, tá? A gente usa um fio que chama Prolene, é um fio onde a força têncil, ela não perde, não é perdida a força têncil nunca desse fio. E aí a gente faz 2 ligaduras, eu passo um único fio, corto no meio, já ficam 2 fios passados, e aí eu faço a ligadura. A cirurgia é basicamente isso, tá? Uma coisa que quem curte cirurgia e quem curte cirurgia cardíaca e torácica vai se acostumar e vai ter um prazer de fazer isso, é ver o coração batendo, se acostumar com ele batendo e trabalhar aqui nesse regiãozinho, tá? Deixa ele batendo lá, acompanha o ritmo dele, é que nem, às vezes, que nem onda do mar, você vai acompanhando a onda, entra no ritmo e aí vai dissecando. Esse aqui é um vídeo que mostra uma ruptura, esse vídeo não é meu, mas o cirurgião afastou o vago ali, então você pode afastar o vago tanto caudalmente, quanto dorsalmente, quanto ventralmente, depende de como está a posição, quanto facilitar ali. Então ele levanta ali a parte do pericárdio mais de tecido alveolar, né? Isola o vago. Então isso aqui, ó, é a aorta batendo, tá? A aorta, tem tecido elástico, tem tecido elástico. Isso aqui é o diafragmático aqui, é o nervo que inerva o diafragma aqui, e aí houve a ruptura do ducto. Dos colegas que eu já rompi também, e aí que eu fiz, eu vim com a gazezinha, eu fui direto com a minha pinça hemostática e pincei o ducto. Porque geralmente, depois que passar o vídeo, eu vou explicar para vocês aonde rompe, tá? Da minha vida cirúrgica de PDA, eu só rompi um PDA. Tá? Eu já operei mais de 15 PDAs. Então você vê que esse sangramento não é um sangramento, você fala, cara, tá, a gente às vezes já rompeu vasos menores do abdômen, já sangrou mais, né? Então, o que acontece quando a ruptura é parcial? E aonde se dá geralmente a ruptura? Eu vou tentar sair de um vídeo para não prender a atenção de vocês,
deixando uma foto. A ruptura, geralmente, ela se dá quando você está dissecando o PDA. Deixa eu ver aqui. Quando você está dissecando o PDA, e aí você está com a sua pinça passando lá embaixo. E aí lá embaixo você faz um furinho no PDA sem querer. Você dissecou, tu formou um furinho. Isso aqui é a parte lateral, é onde está o meu olho, tá? Eu estou olhando por aqui. E aí eu com a pinça, gera uma laceração do PDA. A ruptura total, eu nunca vi. Teve colega meu que já viu, e aí ocorre a exsanguinação, ou seja, o paciente, 2, 3 sístoles ventriculares, perde todo o sangue, ainda mais pacientes minúsculos que a gente opera, e aí você perde o paciente na mesa. O que eu já vi, já aconteceu comigo, foi a laceração. Então, essa parte aqui, ó, da descrição da técnica, onde eu tenho que fazer a passagem por baixo, é o momento mais delicado do ato cirúrgico, ok? E aí, feita a ligadura, você fecha o tórax, aí já é uma aula de toracografia, né? É uma outra aula, mas o foco aqui seria o PDA. Toracoscopia vai seguir o mesmo princípio da toracotomia, só que eu vou entrar com as óticas, né? Isso aí, existe também os princípios de videocirurgia, e eu vou lá dentro fazer a ligadura do PDA. Uma das vantagens da videocirurgia é que o aumento é muito grande, né? Então eu vejo vasos que são de 5 milímetros, parece que tem 1 centímetro na minha frente. É mais seguro, eu consigo visualizar exatamente estruturas, a gente consegue ver aqui, ó, rebatendo o vago, a aorta pulsando e o PDA aqui no meio, tá? E o PDA aqui no meio. Aí eu vejo vir com uma ligadura que é mais difícil, ele vem com um grampo e esse grampo ele entra via uma microtoracotomia que se fala, tá? Esse é um grampo de cirurgia aberta, né? De cirurgia fechada. Ele tentou fazer o mais lentamente possível. Eu já vi professor meu, tá com toracotomia, tá difícil de passar, de secar, ele vem com grampo mesmo, depois de fazer a ligadura com o fio. Tem alguns cirurgiões que já estão passando, para mim, cara, eu não vejo vantagem alguma de passar o anel ameroide, tá? Que nem se faz enxante, mas para mim eu não vejo muita vantagem. E aí, essa seria, eu acho que é um dos maiores futuros aí da cirurgia, além da cirurgia endovascular. Aí eu coloco os portais, tal, esses são os princípios de videocirurgia. E por último, a oclusão percutânea, né? Ótimos resultados. O paciente sai com uma incisão, às vezes, na face interna da coxa ou na região cervical ventral. Exige angiografia prévia, isso aqui que é importante, porque senão eu já vi acontecer de cirurgião perder o amplatzer lá dentro e migrar para o coração, tá? Porque se eu não sei exatamente o tamanho do amplatzer que eu tenho que pegar, ele pode migrar. Se eu pegar um menor, ele migra. E há menor risco de ruptura do ducto, sim. O risco só é de perder o implante. Então, o que vai acontecer? O cirurgião vai entrar por via veia periférica ou artéria periférica. Então, pode ser veia femoral, veia jugular externa, ou a artéria femoral e a carótida. Ele vai introduzir esse dispositivo dentro do PDA. Ele só vai conseguir fazer isso via fluoroscopia, então ele vai trabalhar com fluoroscópio no transcirúrgico. Se vocês separarem, isso aqui é uma redinha. É uma redinha que vai gerar agregado fibrinolítico, gerar agregado de fibrose, de agregados plaquetários, e lenta e gradualmente ela vai gerar a oclusão do PDA, o que é bom para o coração, porque ele vai também gradualmente regulando a sua pressão. E aí ele dispensa o dispositivo, né? E fica lá dentro. Então aqui é um mais antigo, não? O Embolization Coil. E aí você escolhe o diâmetro pela angiografia que você fez, fala, eu tenho que usar o de 5 a 9 frentes, de 5 a 7 frentes, de 6 milímetros, você escolhe pela tabela. E aqui a gente consegue ver um exemplo, né, da PFM médico aqui, de como é a colocação disso aqui. Então aqui é um coração com várias patologias, um coração de exemplo, né?
com defeito ventricular, defeito atrial, também com PDA. E aí ele vai entrar por uma veia periférica. Veia cava caudal aqui no caso. Átrio direito, ventrículo esquerdo, tronco pulmonar. Aí eu vou lá, chego no PDA aorta aqui, tronco pulmonar. Cheguei, estou visualizando pela fluoroscopia, estou em tempo real. Dispenso o dispositivo. E aí vocês reparam que ele é maior na face aórtica, pois a pressão vem da aorta para pulmonar, né? E aí, como o cirurgião, pela angiografia, tem a medida certinha disso aqui, ou deveria ter, ele consegue dispensar o Amplatzer ali e já gerar uma boa melhora na circulação. E aqui no fluoroscópio, numa cirurgia real, ele vem chegando com fio guia. Nesse caso, ele veio pela aorta. Então, provavelmente ele veio pela artéria femoral. Ele dispensa na aorta, no PDA, exatamente ali, né? E aí você vai ver que após a injeção do contraste, não há mais comunicação entre a aorta e tronco pulmonar. Você vê que a frequência já muda também quando a dilatação do implante. Como a frequência fica menor. E aí não se comunica mais nada. Fica só a aorta e pulmonar separados. Bonito, né? Complicações trans de ligadura do ducto e de vídeo, principalmente ruptura do ducto. É uma coisa que eu falo sempre em aula, quem faz videocirurgia tem que ser cirurgião antes, tá? Porque eu não vou fazer um PDA, sendo que se romper eu não sei abrir tórax e corrigir, tá? Se der tempo. Ou eu não vou fazer uma lobectomia por vídeo, se eu não sei fazer ela aberta, tá? Para se ser um videocirurgião tem que ser cirurgião antes. E, como eu comentei no caso da endovascular, ocorrência de embolismo, tá ok? Caso ocorra embolismo, se não for afetar muito, eu já vi casos que o paciente fica com o dispositivo lá no pulmão parado, fica sob observação, e aí vai acompanhando, tá? Complicações pós-operatórias. Hemorragias não associadas ao ducto, pois o ducto está muito bem ligado. Edema pulmonar, ou seja, a evolução da doença que já estava ocorrendo, se ela está num estágio muito avançado. Septicemia não é complicação, é erro, né? Recanalização do ducto pode acontecer, tá? Se você não apertar muito o ducto, você está com medo, usar fio inadequado, fio absorvível, ou fio que perde a força tensa, vai recanalizar. Trauma pulmonar iatrogênico é devido à manipulação do pulmão de forma abrupta durante a exposição do coração, né? Ou por muito tempo que o pulmão lá ficou comprimido, isso pode gerar um pulmonar iatrogênico. Na toracoscopia, nada relacionado ao pulmão, tá? Septicemia também é muito mais raro, mas continua as hemorragias não associadas ao ducto e as evoluções da doença cardíaca. Na endovascular embolismo, edema, ICC, isso é tudo evolução da doença cardíaca. Septicemia, nunca vi. Fibrilação atrial, também por evolução da doença. Prognóstico do clássico. 1,5 sofre recanalização, então é muito bom o prognóstico. Pós, sem complicações, boa qualidade de vida. Poucos animais atingem a senilidade, embora eu já tenha operado alguns animais bem senis e já tenho com pacientes aí que já estão bem de vida há bastante tempo. PDA reverso, por ser uma malformação geralmente pulmonar, sobrevida menor, o acompanhamento sempre de hematócrito, mas ele vai acabar podendo evoluir para trombos devido a hematócrito alto, a policitemia, então a sobrevida é bem menor. E aqui eu trouxe para vocês alguns relatos de casos só para vocês verem, acompanharem. Faz um tempo que eu não atualizo, mas vale ver que as fotos estão bonitas. Ó. Isso aqui é o Max,
O York de 5 meses, 2,9 quilos. O que aconteceu com o Max? O Max foi pra gente porque ele estava com ruptura do ligamento cruzado, se eu não me engano. E aí, ao exame clínico, se reparou que você tinha PDA. Nesse meio tempo de sair o exame clínico, não sei o que, ele piorou, e aí acabou, chama Max, mas era fêmea, né? Ela acabou evoluindo para uma piometra. Aí a gente fez o que? Operou a piometra primeiro, o paciente voltou bem, não sei o que, depois de alguns meses operamos o PDA. Você vê que era um PDA grande, né? A aorta tá gigantesca aqui, o PDA tá grande aqui, nervo vago rebatido ventralmente e o tronco pulmonar embaixo do pericárdio aqui. E aí acabou que a proprietária, depois que corrigiu o PDA, não quis nem mais corrigir o joelho, né? Mas eu soube que recentemente ela acabou operando o joelho sim. E aqui após a oclusão. Então, olha o tamanho dele em relação dela, né, em relação às nossas mãos. Tava com o rabinho entre as pernas aí. Fofinha ela mesmo, caramba. A Nana, 8 anos, 3,5 quilos, mesmo esquema. Dá para ver já ligadinho. Vocês conseguem ver que o campo de operação, né, é muito restrito, assim. Depois eu vou passar um vídeo onde eu apareço as minhas mãos, pra vocês compararem como o cirurgião fica extremamente fora do tórax. A Clarinha foi um caso legal de 1 ano e meio que ela tinha sinomose, só que a gente me reuni com a equipe e a gente falou, cara, a cianose, o PDA pode matar ela antes da cianose, a gente decidiu operar o PDA. Era um PDA gigantesco, aqui a gente consegue ver que o vago está rebatido pelo próprio PDA, então era gigante. Foi na Clarinha onde teve a ruptura do ducto, tá, parcial, e eu vim com uma pinça rapidamente e pincei, depois continuei dissecando pinçado. Ela se recuperou. Opa, deixa eu pôr o vídeo aí. Ela se recuperou super bem. E recentemente eu soube que ela foi castrada. Então acho que tem uma cirurgia que a gente operou ela faz uns 5 anos, mais ou menos 5, 4 anos. Ela tá super bem, fez depois acupuntura, não tem mais quase sinais neurológicos de sinomose, ela realmente foi um caso de sucesso. Tá aqui no pós-cirúrgico imediato, tá? A gente também já operou felinos. Então a China, 6 meses, 2 quilos, é raro pegar infeliz, não tive a oportunidade de operar. O tórax menorzinho, o tórax dos felinos é mais afunilado cranialmente, né? É muito lindo. Operar felino é muito gostoso. E aqui um vídeo que eu gosto sempre de passar, que é um vídeo de mais ou menos 1 hora pós-cirúrgico. Eu tenho o costume de tirar o dreno torácico logo após a cirurgia, tá? Porque não tem por que ficar esse dreno lá, porque não saiu nada do tórax. Eu já consigo drenar a grande maioria do sangue no pós-imediato, do sangue não, do ar pós-imediato. E ela normalzinha após 1 hora da cirurgia, já querendo comer, querendo pular. Então, quando o proprietário pergunta para você, cara, toracotomia vai ser pior, dói? Se você tiver uma equipe competente, então a gente faz bloqueio entre as costelas, né, intercostal, a gente faz todo um preparo, a equipe toda preparada para operar animais muito pequenos. Então, eu treino bastante para fazer isso. A recuperação geralmente é melhor do que animal de cirurgia abdominal, tá? Porque o tórax vai expandir pouco, naturalmente, depois ela vai expandir mais. Ela tem aquela recuperação natural, porque o sistema cardiovascular foi recuperado, né, foi restabelecido, então ela volta à melhor zona mesmo. Então é muito legal ver esses pós. A Cindy, uma pincher de 9 anos, eu já acho que eu já operei 3 animais acima de 8 anos. O paciente foi lá para fazer um tratamento periodontal, estava começando a descompensar. Quem atendeu foi uma aluna minha, ela falou, cara, você quer operar? A proprietária está a fim de operar, a gente operou e graças a Deus também fica tudo bem. Então você vê que o coração já é um pouco maior, né, do que a gente está acostumado a ver, uma pincher, né? Então aqui após a passagem dos fios, então isso aqui é o ducto arterioso, nervo vago nesse caso rebati dorsalmente estava mais fácil. E aqui o videozinho para vocês verem as minhas mãos, embora assim seja grande, né? Como os instrumentais têm que ser longos, então eu opero com uma lupa, com fluoroscópio, né? Porque minha cabeça fica em cima, então o foco não acaba pegando.
E aí tem que delicadamente dissecando aqui, vocês conseguem ver, o PDA tá aqui, ó, tá? E a Cindy tá ótima, acho que esse vídeo aqui é da Cindy 5 a 7 dias do pós-cirúrgico. Já voltou a ser pincher de novo, braventa. No caso, foi um dos animais que eu acho que com o quilo que eu operei, a Millie. Isso aqui é o irmãozinho dela de mesma ninhada, macho, e ela fêmea. Você vê que é o refuguinho, né? Não cresce direito, é feinha, né? Tinha respiração, você vê a respiração dela alterada, assim, que ela não conseguia respirar direito. 2 mesezinhos só. A clínica que conseguiu ter um ouvido super apurado para conseguir fazer esse tipo de diagnóstico. E ela descansando estava respirando assim, tá? Ela minúscula, a gente operando. Então o coraçãozinho dela também minúsculo. Eu tenho um prazer de operar cada vez menor, é um prazer. Então olha o tamanho do nervo vaguinho aqui. Isso aqui é a aorta, tá? Aqui é o coração, isso aqui é o ventrículo esquerdo. Deixa eu ver se isso aqui é um vídeo. Deve ser um vídeo. E aqui após afastamento ventral do vago. PDA, aorta, tronco pulmonar. Esse aqui é o nosso campo de visão e o meu campo de trabalho, né, meu foco de trabalho é aqui. Minúscula ela, né, virou a mascotezinha. Aqui já dá para ver aqui a incisão da toracotomia, né? Aqui o do dreno que eu tirei logo no pós-imediato. Antes do animal acordar, eu já tiro o dreno o resto e tiro. Mas uma vez aconteceu, acho que comigo, acho que foi até com a Cindy, que eu lembro que foi nesse hospital. Tava saindo da clínica, me ligaram falando que eu tava cianótica, eu voltei. Foi a única vez que eu tinha deixado o tubo. O que aconteceu? O tubo saiu um pouquinho, começou a entrar ar, e aí de fora, e a cada respiração entrava ar dentro do tórax, começou a gerar pneumotórax. Aí eu coloquei o dreno para dentro, drenei esse pneumotórax e já tirei na hora. Tá? Por isso que eu sempre tiro. Não tem necessidade, porque não há remoção de material aqui dentro, de órgão, não há espaço morto, assim, para que se fique drenando o ar. E o resquício de ar é que fica, as pleuras absorvem. O que eu tiro sempre embora sangre muito pouco, é coágulo. Coágulo as pleuras não absorvem, pode gerar dor no pós. Então eu tiro sempre coágulo certinho. E ela ficou super bem, graças a Deus, tá ótima. Começa a crescer mais depois da intervenção, tá? Se você opera mais tarde, depois dos 7, 8 meses, esse crescimento não é tão evidente, mas na Mili foi evidente. E é isso. Dúvidas? Falei muito? Boa noite, Caio. Você tá me ouvindo? Tô. Beleza, eu queria te agradecer, então, de antemão. A palestra foi muito boa. Eu acho que, não só para mim, mas pessoal, todo mundo, eu acho que curtiu bastante, porque foi bem, abordou muitos pontos importantes. Tá. Queria agradecer também Obrigado você. a presença de todos os ouvintes, pessoal, por estar hoje nessa terça-feira aqui. E a gente reuniu aqui algumas perguntas. Eu posso estar fazendo para vocês, ô Caio? Claro, deixa eu só voltar a minha cara aí para eu ver vocês. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que eu volto. Voltei? Voltou. Tá, pode falar. A primeira pergunta, então, foi do Júlio César. Ele perguntou qual substância é utilizada na angiografia contrastada. Putz, agora eu esqueci o nome do contraste, mas eu posso pesquisar aqui rapidinho. Mas é um contraste. É um contraste de fácil acesso. Deixa eu ver aqui. É contraste iodado. É o contraste iodado, sim, que você usa. Ele é seguro e dá para você usar nos vasos e a depuração é renal. Ah, beleza. A próxima pergunta foi da Camila. Ela perguntou se a PDA retornar após o procedimento cirúrgico, os sintomas se agravam ou somente reformam. Ah, boa pergunta. O que acontece é que o animal, quando ele vem, ele já está em tratamento cardíaco, né? Já é um cardiopata.
com a correção definitiva do PDA, os sintomas tendem a diminuir, o coração tende a voltar à sua remodelação natural, dependendo do tempo que ele ficou cardiopata, né? E a medicação tende a diminuir doses. Caso haja recanalização, ele vai começar a apresentar sintomas e ele não vai apresentar sintomas mais rápido, não. Ele vai continuar no curso natural que ele já estava tendo esses sintomas mesmo. Tá? E aí vai do tratamento clínico conseguir recompensar. Uhum. Caio, acho que se você puder para a apresentação, para ficar sua tela, só você. Ah, beleza, obrigado. Tá só eu aí? Tá, sim, certinho. Beleza. A próxima pergunta, então, foi do Pedro. Ele perguntou se tem alguma diferença no pós-operatório com a utilização de Amplatzer. Tem, o pós-operatório de um Amplatzer é melhor. O paciente sai com uma incisão ou na face interna da coxa ou no cervical ventral, tá? Cirurgiões experientes conseguem fazer num tempo de 1 hora no máximo, assim. Então, o risco de infecção também é menor, a recuperação pós-cirúrgica é melhor do paciente. Ele não tem aquela lesão, né? Aquela injúria tecidual de uma toracotomia. Beleza. A próxima pergunta foi da Fabiana, então. Ela perguntou, nos casos do PDA de diâmetros elevados, a utilização do anel não seria mais vantajoso do que a oclusão direta? Seria. O que acontece na clínica é que, às vezes, o pessoal que trabalha com angiografia, eles podem entrar em cirurgia sem angiografia. E aí eles entram só com eco. O eco não é um diagnóstico tão preciso assim para fazer angiografia. Então, o que se faz? Geralmente você tem um tipo de Amplatzer, né, um tipo de dispositivo que é o que sempre cabe no 2B ou no 2A, que é o mais comum,